Olá pessoal, espero que todos estejam bem e que estejam também acompanhando, os conteúdos através das videoaulas. Na videoaula de hoje, nós iremos estudar um conteúdo bastante interessante que é sobre as mutações. Eu acredito que todos já tenham observado, ou pessoalmente, ou por meio de alguma foto, características físicas, em algumas pessoas, que são características não muito comuns. Por exemplo, existem pessoas que têm mais de 5 dedos nas mãos ou nos pés. Existem pessoas que têm o lóbulo da orelha partido ou sem o lóbulo da orelha. Existem pessoas que têm cabelos brancos, muito jovem. E aí você observa que são características não comuns, que a gente não vê essas características na maioria das pessoas. Então, por que, Elisanta, que essas pessoas, elas apresentam essas características diferenciadas? Como vocês podem ver aqui nessas imagens, essas pessoas aqui que apresentam pelos no rosto, Não é comum nós vermos pessoas com pelo, com tanto pelo no rosto. Esse animal, com 2 cabeças, e recentemente foi publicada a foto desse animal, de um cachorro com um rabo, na testa. E aí muito se foi questionado, o que significava o rabo desse cachorro na testa. Alguns até atribuem como se fosse um chifre, mas é um rabinho que nasceu na testa desse animal. Então a gente vê não só nos animais, como também nos seres humanos. Essas características diferenciadas nós também vemos nas plantas, E por quê? Que determinadas espécies apresentam essas características que não são comuns. Então isso é resultado de mutações que acontecem no nosso material genético. Então, quando o material genético ele passa por erros no seu processo de duplicação, e todos vocês sabem, o que eu estou falando, quando o material genético, quando o DNA se duplica, então pode acontecer erros, e esses erros resultam nessas características diferenciadas que acontecem não só em humanos, como em animais e vegetais. Mutações são alterações herdáveis na sequência de nucleotídico do DNA. Quando eu falo na sequência de nucleotídeo, eu quero dizer que essas alterações elas acontecem nos genes do material genético, nos genes do DNA, que nós sabemos que o gene é um segmento do DNA. Então, se acontece alguma alterações nessas sequências, o DNA sofreu uma mutação, ocorreu um erro. E esse erro, que a gente chama de alteração, esse erro ele vai poder ser passado de organismo para organismo e de geração para geração. E essas alterações nós chamamos de mutações, que acontecem no nosso material genético. Então, essas alterações, não todas, mas há alterações, há mutações que resultam nas características físicas que a gente chama de fenótipos. Então altera as características, Muitas plantas que eram para nascer alta, se desenvolver alta, elas se desenvolvem com sua estatura baixa. Assim são as pessoas, Então tem pessoas que são muito baixas porque aconteceu alguma alteração no seu material genético, e outras já são altas demais,
que são aquelas pessoas que a gente vê que é uma estatura anormal, e as estatura baixa são os anões. Então, assim, essas alterações, elas podem ou não resultar em alguma característica, quer física ou quer fisiológica, porque tem muitas pessoas que apresentam alguma anomalia, é resultado de uma alteração que aconteceu no material genético. Tem cânceres, por exemplo, o câncer de pele é resultado de uma alteração, de uma mutação no material genético, certo? E existe dois tipos de mutações em organismos multicelulares, que são as mutações somáticas e as mutações na linha germinativa. Quando eu falo em organismos multicelulares, são os organismos que são formados por centenas, por milhares, bilhões de células. Nós, seres humanos, as plantas e os animais. Então, existem dois tipos de mutações: as mutações somáticas e as mutações na linha germinativas. Somáticas, mutações somáticas, são mutações que ocorrem nas células do nosso corpo. As células que constituem o nosso organismo, o nosso corpo, nossos órgãos, são células somáticas, E aí, quando essas células, elas se reproduzem, e nós sabemos que é através da divisão celular, pelo processo da mitose, Então, se essa célula ela sofre o seu material genético é alterado, sofre alguma mutação no processo de divisão celular, quando essa única célula se divide em duas, cada célula ela tem que possuir a mesma quantidade de material genético. Então, o material genético, quando ele se duplica, quando ocorre a mutação nesse processo de duplicação do DNA, as células filhas vão receber esse material genético, no caso o DNA, com as mutações. E essas mutações, conforme as células elas vão se dividindo, vai passando para as suas progênites, Então, assim, pode acontecer de uma única célula, vamos supor, da pele, quando essa única célula ela se duplica, Ela se divide por processo de mitose e forma uma camada de célula da pele, células epiteliais. Todas essas células elas vão conter o material genético com mutações, com alterações. Por quê? Porque cada célula no processo de divisão ela vai receber a mesma quantidade de material genético, o mesmo material genético da célula que a originou. Então, as células somáticas, são as células que formam o nosso organismo, como células epiteliais, que formam a pele, muscular, neural, pulmonar, intestinal e hepática. Todas essas células, se uma única célula, o material genético sofrer uma mutação, uma alteração, as demais células também vão vão adquirir esse material genético com a mutação, certo? Então, quando a gente fala mutações somáticas, são mutações que aconteceram em células que compõem, que formam o nosso corpo, o nosso organismo. E mutações nas linhas germinativas. Então, as células, existem umas células especializadas que formam os gametas. Quais são os gametas? Nós temos o masculino, que é o espermatozoide, e o feminino, que é o óvulo. Então, as células que dão origem, Que dão origem a células que formam os gametas. Então, as células que dão origem, células especializadas que dão origem aos gametas, como vocês podem ver aí na primeira imagem, à esquerda. Então, essas células aí, no processo de divisão da meiose, elas vão originar as células dos gametas, vão originar os gametas, que são os espermatozoides e os óvulos.
Então, quando eu falo em mutações na linha germinativa, são mutações nas células germinativas. E essas células germinativas são as células especializadas que dão origem aos gametas. Então, nesse tipo aqui de mutação, nessas células, os meus filhos, se o meu óvulo, né, tiver como material genético que sofreu mutação, se sofreu alguma alteração em mutação, no processo de fertilização, de fecundação para formar o zigoto, ele vai ter um material genético com mutação, conforme essas células se dividem, né, pelo processo de meiose para originar um organismo, as células vão adquirindo esse material com mutação. Aí sim, né, esse tipo de mutação nas células germinativas, que são os gametas, aí sim elas vão passar de organismo para organismo, de geração para geração, né? Então, na célula somática, não. Se a minha célula do fígado, né, que compõe o meu fígado, que compõe o meu músculo, vamos supor, se ela sofre alguma mutação, então todas as células que compõem, né, o meu tecido vai possuir material genético com alteração. Eu não vou passar para os meus filhos. Agora, se for nas células germinativas, nas células que dão origem aos gametas, aí sim, no processo de fecundação e de fertilização, que essa célula for formar um outro organismo, um novo organismo, então esse organismo ele vai ter as suas células com o material genético alterado, certo? Então, como vocês podem ver nessa imagem da direita, né? Então, os gametas podem estar com material genético alterado que sofreu mutação. Então, na fecundação, o zigoto vai possuir um material genético com alteração e quando esse organismo ele for formado a partir dessa célula, dessa única célula do zigoto, esse organismo ele pode ter alguma alteração nas suas características. Pode nascer sem um braço, pode nascer sem uma perna, ou pode nascer sem uma orelha, pode nascer com mais de 5 dedos, com mais de 6 dedos. Então vai depender de onde, né, essa alteração ela aconteceu, né? Ela causou lá alguma deformação no organismo do indivíduo, certo? Em nível molecular, as mutações elas podem ser pontuais ou mutações cromossômicas. Como assim, Alessandra, em nível molecular? O nosso material genético, ele é constituído por moléculas. Vocês lembram que os monômeros que formam o DNA, a molécula de DNA, são os nucleotídeos. E os nucleotídeos, eles são compostos de um açúcar, pentose, né? O grupo fosfato, e uma base nitrogenada, que são 4 tipos de base nitrogenada. Nós temos a guanina, citosina, timina e adenina. Então, quando ele fala em nível molecular, é que essa mutação ela vai acontecer no nucleotídeo, né? Em uma base nitrogenada que compõe o nucleotídeo. Por isso que é nível molecular. E são de 2 tipos. Tem as mutações pontuais, como eu já falei, e mutações cromossômicas, e agora a gente vai ver a diferença desses 2 tipos de mutações pontuais. As mutações pontuais, elas acontecem em um único par de bases, né? Então, assim, quando houver uma adição ou uma subtração ou em uma base nucleotídica ou a substituição de uma base por outra no DNA, aí ocorreu uma mutação do tipo pontual, né? Pontual porque é em um único par de base. Um único par de base é que vai sofrer uma alteração.
ou adiciona-se uma base a mais, ou retira da molécula lá de DNA, né? Ou substitui uma base por outra, né? Então, quando esse tipo de alteração acontece na molécula de DNA, esse tipo de mutação é mutação pontual, né? Esse tipo de mutação aí é mutação pontual. E o que leva? Quais são as causas que levam a acontecer uma mutação do tipo pontual? Bom, vai acontecer ou quando o material genético ele está se duplicando, né? Um erro lá na duplicação, a enzima DNA polimerase, no momento lá que ela está adicionando, né, os nucleotídeos, ela pode adicionar uma base, né, que não seja a base complementar à que é para ser. Então, ao invés dela adicionar, por exemplo, uma timina, pode ser que ela adicione uma adenina. A própria enzima, no processo de duplicação do DNA, ela faz essa correção, né? Mas nem tudo é perfeito. Pode acontecer esse erro e passar despercebido. Então, quando, né, acontece esse tipo de erro, ou de adicionar, ou de subtrair, de tirar uma base, ou da substituição de uma base por outra, essa mutação aí é do tipo pontual, né? E aí o material genético, né, o DNA, né, que sofreu lá, que passou pela duplicação, e ele sofreu essa alteração, esse erro, né? Então aí quando aquela fita de DNA com a alteração, né, com aquele erro, ela for passada, né, for transcrita para uma molécula de RNA mensageiro, como vocês viram lá no processo de transcrição, né, informação contida na molécula de DNA, ela é transcrita, ela é copiada para uma molécula de RNA mensageiro. Então, essa molécula, ela vai sofrer alteração também, ela vai receber, ela vai estar alterada por conta, né, da alteração na molécula que ela transcreveu a informação genética. Então, vai resultar em alteração no RNA mensageiro. Só que essa alteração no RNA mensageiro pode ou não resultar em alteração na proteína quando essa molécula ela for traduzida, né? Então, o RNA mensageiro, vocês viram que aquela mensagem, a informação lá contida na molécula de RNA mensageiro, quando é traduzida em sequências de aminoácidos para formar a proteína, nós chamamos de tradução. Então, quando essa molécula que está com alteração, né, o RNA mensageiro que está também alterada, ela é traduzida, a proteína pode ou não resultar em alteração, pode ou não estar alterada, né, a proteína, certo? As mutações pontuais relacionado à proteína sofrer ou não alteração, existe 4 tipos de mutações pontuais. Existem as mutações silenciosas, é quando a proteína ela não sofre alteração no processo de tradução, ela não vai ter nenhuma alteração. E nós temos as mutações perda de sentido, mutações sem sentido e mutações por alteração no módulo de leitura. Esses 3 tipos de mutações, as proteínas, elas vão sofrer alterações, né? E aí nós vamos ver agora como é que esses processos, eles acontecem. Então, nós temos aqui o primeiro tipo, né? Um dos tipos de mutações pontuais, que é a mutação silenciosa. Por que silenciosa? Porque ela sofre, o DNA sofre uma mutação no processo de duplicação. Quando ele está duplicando, ele vai sofrer uma alteração, né? Nesse caso aqui, na mutação
silenciosa, o DNA polimerase, que é a enzima, né, que adiciona nucleotídeo quando a molécula está em processo de duplicação, vocês podem ver na imagem ao lado que na posição 12, né, era para ser adicionado um C e a DNA polimerase ela colocou um A e esse erro passou despercebido. Então adicionou um A ao invés de C. No processo de transcrição, se aí tivesse um C, quando ocorresse a cópia, quando fosse copiado, né, a informação contida na fita de DNA molde que sofreu essa mutação, se fosse um C, no lugar aí do U, vocês estão vendo em amarelo, era para ser um G. Como houve, né, uma substituição da base, ela colocou um A, então quem se liga à base adenina na molécula de RNA é a uracila. Então vocês estão vendo que no quarto códon, ao invés de ter um G, agora tem um U. Por quê? Porque foi trocado a base. Então a uracila, ela é a base complementar da adenina quando é uma molécula de RNA mensageiro. Então na transcrição, no códon 4, ao invés de nós termos um códon com CCG, nós temos CCU. Então aqui aconteceu uma alteração. Uma base nitrogenada, ela foi substituída por outra. Então aqui ocorreu uma mutação. Só que quando foi para ser traduzida a mensagem que está na molécula de RNA mensageiro, não houve alteração na sequência de aminoácidos que constitui a proteína, né, referente à leitura dessa molécula de RNA mensageiro. Por que não houve alteração? Porque no código genético, vocês observaram, eu acho que vocês lembram, que o código genético ele é redundante, né? Como assim, Alessandra? Redundante é porque existe mais de um códon para um único aminoácido. Tem aminoácido, e vocês podem ver aí como exemplo a prolina, né? A prolina, ela é um aminoácido no qual existe 4 códons que determinam a prolina. Então existe 4 códons, né, que no processo de leitura vai determinar a prolina. Então, assim, quando houve essa alteração, né, na molécula de DNA, essa troca do C para o A, esse códon, ele ainda determina a prolina. Como vocês podem ver aí, ó, CCA determina o códon que determina a prolina, CCC, CCU e CCG. Então, por mais que tenha acontecido uma mutação aí, o CCU, ele ainda determina o aminoácido prolina. Então, na leitura, não houve alteração na sequência dos aminoácidos. Portanto, a proteína não sofreu alteração. Por isso que é uma mutação silenciosa. Aconteceu a alteração, mas no processo de tradução não alterou a sequência de aminoácidos, consequentemente, a proteína não sofreu alteração. Então, esse tipo de mutação é denominado de mutação silenciosa, certo? Outro tipo de mutações pontuais é a mutação perda de sentido. Na mutação perda de sentido, a mutação aí vai ocorrer também com a substituição de uma base nitrogenada. Como vocês podem ver aí na imagem ao lado, na posição 14 do DNA, da fita molde de DNA, né, ao invés de T, foi adicionado um A. Quando o DNA estava se duplicando, ao invés da DNA polimerase colocar um T, ela adicionou um A. E essa fita, quando a informação contida nela foi transcrita, né,
o aminoácido, a base nitrogenada que se pareia ao ar é o U. Então vocês veem aí que no códon 5 tem GUU, era para ser, né, GAU. Então aí, nesse caso, vai haver uma alteração na sequência do aminoácido. Por quê? Porque esse códon aí, ele não determina mais de um aminoácido. Esse códon ele é específico para o ácido aspartico, né? Então, como houve essa substituição, agora esse códon GUU, ele determina a valina. Então, aí alterou a sequência do aminoácido. Ao invés de ter metionina, triptofano, leucenina, prolina e o ácido aspartico, colocou-se uma valina porque alterou. Aí foi colocada uma outra base e essa outra base alterou quando a molécula de RNA mensageiro ela foi traduzida. E aí a sequência de aminoácido alterou e alterou também a proteína. Nesse caso aí, desse exemplo, quando acontece esse tipo de mutação, com essa troca, né, de ácido aspartate pela valina, resulta, né, numa anemia falciforme. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar pessoas que têm anemia. E um tipo de anemia é essa anemia falciforme, né? Então, por quê, Elisandra? Que aconteceu, a pessoa adquiriu esse problema chamado anemia falciforme. Porque a proteína hemoglobina, que é a proteína que está presente no nosso sangue, essa proteína ela tem a função de transportar oxigênio no nosso organismo, né, por meio do sangue. Então, assim, a proteína hemoglobina ela é constituída por 4 subunidades. E quando alterou, porque a hemoglobina normal ela tem um códon CTT. Então lá foi substituído um T por um A. E a hemoglobina que passou pela mutação, pela alteração, ela agora está com CAT, né? Então quando é transcrito essa mensagem, o RNA mensageiro, ao invés de ter o códon GAA, ele tem o GUA. E aí vai haver a troca, né, do aminoácido que era para ser a glutamina pela avalina e altera uma das subunidades que é a beta-globina. Alterando a beta-globina, que ela apresenta defeito, essa beta-globina por conta dessa mutação. Então altera também a função da hemoglobina. Então a hemoglobina, ela ainda vai funcionar, mas ela não vai funcionar com tanta eficiência quando ela era constituída pela a glutamina, porque houve aí uma mutação, uma alteração em uma das subunidades que é a beta-globina. Aí vocês veem aí que até no formato da proteína foi alterado, né? Por isso que a anemia falciforme, que é em forma de foice, ela fica em forma de foice, né? Então, essa proteína aí, ela apresenta a sua função, ela ainda desenvolve a sua função, só que ela não desenvolve com tanta eficiência quando ela era normal, né? Quando ela apresentava a glutamina na sua proteína, né? Então aí alterou a função dessa proteína, ela não é tão eficiente, ela não transporta o oxigênio com tanta eficiência, né? E aí, com certeza, ela vai causar ao organismo uma deficiência também, que é a anemia falciforme, certo? Então, assim, nesse tipo de mutação, que é a mutação de perda de sentido, a proteína ela vai sofrer uma alteração. Só que pode causar nessa proteína o não funcionamento, ela pode não funcionar ou pode somente reduzir a eficiência da mesma. Ela continuar funcionando, mas não tão eficiente quando ela era normal, certo? Quando não havia acontecido ainda a mutação, certo? Outro tipo de mutação pontual é a mutação sem sentido.
né? A mutação sem sentido também vai ser a substituição de uma base por outra, como vocês podem ver na imagem, na posição 5 do DNA, ao invés de C, colocou um T, né? Então, alterou aí a fita molde, alterou a formação dos códons, porque se fosse um C, lógico que quando fosse transcrita essa informação ia ser um G. Como é um T na molécula de RNA mensageiro, a base complementar é um A. E essa alteração, ela aconteceu logo no início da formação dos códons na fita de RNA mensageiro. Então, vocês observem aí que o primeiro códon, né, no processo de tradução, que o RNA transportador vai carregar, é metionina. Já no segundo códon, esse códon aí, no código genético, né, que se vocês lembram do códon, são 64 códons, 3 são códons de parada. Então, esse códon aí é de parada. Então, era para ele estar no final da molécula de RNA mensageiro, porque quando chega nesse códon, a molécula de proteína ela já não é mais formada. Então, diz que parou, pronto, acabou a síntese de proteína. Só que esse códon ele está no início. Então, a tradução, ela mal começou, ela vai ter que parar. Então, só deu tempo, né, adicionar um único aminoácido. Então, a tradução, ela já deu por encerrado e aí não houve a formação de nenhuma proteína. Só uma proteína com um aminoácido não existe, né? Então, por isso que ela é mutação sem sentido, porque as proteínas, elas não são formadas, né, nesse tipo de mutação. São muito curtas e não tem nenhuma função, certo? Então, assim, repetindo, mutações sem sentido é quando há a presença de códons de parada. Essa alteração ela vai formar códons já no início da molécula de RNA mensageiro, já vai estar presente lá códons determinando que a tradução ela para, então não vai ter nenhuma formação, nenhuma síntese de proteína. Mutações por alteração no módulo de leitura. Esse tipo aqui de mutação no DNA, ao invés de acontecer uma substituição de uma base por outra, aqui vai ser a adição, né? Ou vai adicionar uma base que não tem nada a ver, essa base não era para estar aí, ou ele pode retirar e a molécula ficar com carência de base nitrogenada. Nesse caso aí, nesse exemplo, vocês podem ver que entre as bases 6 e 7 no DNA foi adicionado uma base nitrogenada timina. Então, adicionou uma base, alterou a informação. Então, quando essa molécula ela for transcrita, né, a molécula de RNA mensageiro, ela vai ser alterada. A formação dos códons, né, para que possa haver a leitura no processo de tradução, vai ser alterada a mensagem aí. Então, como vocês podem ver, até o segundo códon, antes, né, da base que foi adicionada, os códons aí estão correspondendo aos seus respectivos aminoácidos na leitura. Agora, da base que foi adicionada até o final, a mensagem foi alterada. E vocês veem aí que está sobrando uma base nitrogenada, que é o A. Por quê? Porque aí foi adicionada, então, na formação do código, uma base vai ficar fora, né, da leitura. Então, aí o resultado é a troca dos aminoácidos quando a mensagem for traduzida, né? Então, quando a mensagem aí for traduzida em sequência de aminoácidos, vai haver a troca desses aminoácidos e pode levar à produção de proteínas não funcionais, né? Então, essa proteína ela pode ou não vir a funcionar, certo? Vai depender
na proteína que foi formada. Pode acontecer de nessa troca, né, essa proteína, beleza, alterou, ela vai funcionar. Mas pode acontecer de, dependendo do tipo de proteína que vai ser formada, ela não vai ter nenhuma função. Então, quando interfere, né, na decodificação da mensagem genética pela entrada de uma outra base, né, então assim vai alterar, né, a forma, o módulo que essa fita ela vai ser lida, né, e vai alterar em quê? Na sequência dos aminoácidos que vai formar a proteína. Então esse tipo de mutação mutações por alteração no módulo de leitura. Nesse caso aí, ou como é que se diz? É inserido ou é deletado uma base nitrogenada, certo? Outro tipo de mutação que acontece, né, nos organismos multicelulares em nível molecular, as mutações cromossômicas. E qual é a diferença, Alessandra, das mutações cromossômicas para as pontuais? Vocês viram que nas mutações pontuais a alteração vai ser em um único par de base, ou vai haver a perda, o ganho ou a substituição. As mutações cromossômicas, elas são mutações mais extensas no material genético do que as mutações pontuais. Então, essas mutações aí, elas acontecem em segmentos na molécula de DNA. Pode ser em 5, em 10, em 15 bases nitrogenadas. Então, é um segmento que vai ser alterado. E muitas vezes essas alterações, elas podem ser drásticas, né? Elas podem até a molécula perder a informação. Aquela informação ali genética, por conta dessas alterações, elas não ter, né, nenhum significado, né? Pode alterar completamente a informação naquela molécula ou causar a perda ou a duplicação irreparáveis do segmento que sofreu mutação, certo? E são causadas por um dano grave aos cromossomos, resultado da exposição a produtos mutagênicos ou de erros drásticos na replicação cromossômica. Então, todas as mutações, elas acontecem ou no momento em que o DNA está duplicando, é uma falha lá, uma falha no processo de duplicação, e essa falha, esse erro pode acontecer pela enzima DNA polimerase, quando ela está adicionando os nucleotídeos, ou pode acontecer por agentes externos, mais conhecidos como agentes mutagênicos, que nós vamos falar mais especificadamente nos próximos slides, certo? As mutações cromossômicas, elas podem ser de 4 tipos: deleções, duplicações, inversões e translocações. Então, são 4 tipos de mutações cromossômicas. São 4 tipos de mutações que acontecem em um segmento agora de DNA. Não é mais somente um par de bases nitrogenadas, né? Vai acontecer agora de uma forma mais extensa essas mutações. E as consequências podem ser drásticas para a molécula de DNA, certo? Então, o primeiro tipo de mutações cromossômicas são as deleções. As deleções é quando uma parte do material genético ele é removido. Uma parte do DNA é removido. Então, ele vai perder aquela parte. Como assim, Alessandra? Uma molécula de DNA ela pode se quebrar, né? Ela é muito grande. Então, pode acontecer no processo lá de duplicação, essa molécula se quebrar. Ou então, um agente externo, um agente mutagênico, que vocês vão ver mais na frente o que são esses agentes mutagênicos, ocasionar a quebra desse material, né? Dessa molécula de DNA. Então, como vocês podem ver aí na imagem A, esse DNA, ele
sofre uma quebra em 2 pontos, né? No B, na letra B e na letra D. Pronto, ele quebrou nesses 2 pontos. Quando ele quebra, ele pode se religar novamente. E ao se religar, vocês viram que uma parte, né, desse segmento foi perdido. O C e o D, que está representando aí por essas 2 letras. O C e o D não foi mais inserido na molécula de DNA. Então, quando os segmentos, né, que foram quebrados se religaram, eles se religaram sem esse C e D. Então, houve a perda. E agora, a nova molécula, ela está incompleta, só possui o segmento A, B, E, F, G. Então, está faltando aí. Esse tipo de mutação, com a perca, né, de um segmento de cromossomo, é denominado de deleção. Então, quando isso acontece, quando a perda de segmento acontece, essa mutação é do tipo deleção. Outro tipo são as duplicações. Para que essa mutação ela aconteça, tem que estar presente cromossomos homólogos, né? São cromossomos iguais, como vocês podem ver aí, nós temos o cromossomo da cor azul e o cromossomo da cor vermelho, mas eles são iguais, são representados pelas mesmas letras. Então, esses cromossomos, eles podem se quebrar, e ao se quebrar, quando eles se religarem, né, em pontos diferentes, né, em segmentos diferentes. Então, vocês veem aí que houve a troca de segmentos, né? E o cromossomo azul, ele se ligou a um segmento do vermelho. E o segmento vermelho ligou-se a um segmento azul. Só que o que há de diferente aí? O de cima perdeu um segmento, então aí é uma deleção. E o de baixo, ele tá com um segmento duplo. Ele dobrou. O C e o D tem 2 vezes. Estão vendo aí? Então ele tem A, B, C, D, C, D, E, F, G. Então nesse caso aí aconteceu ao mesmo tempo uma deleção, onde um dos cromossomos homólogos perdeu um segmento, e duplicação. O outro tá com um segmento a mais, duplicou, né? Essas duas, vamos supor que sejam 2 bases nitrogenadas, 2 nucleotídeos. Então, houve a duplicação. Então, esse tipo de mutação é denominado de duplicações e pode acontecer duplicações e deleção ao mesmo tempo, certo? Inversões. Inversões é a troca na hora da quebra. Então, quebrou a molécula, se religou, mas quando se religou, o segmento, eles se religaram de forma inversa. Vocês estão vendo aí que o primeiro DNA é A, B, C, D, F, G. O segundo, após a quebra, né, o segmento, ele se ligou de forma inversa. Ficou A, B, E, D, C, F, G. Então, era para ser A, B, C, D, E. O C e o D está inverso, esse segmento. Então, houve uma inversão, houve aí, né, uma ligação de forma ao contrário. Então, quando isso acontece, essa mutação é do tipo inversão, né? Então, resulta quando o segmento quebrado, ele é inserido na ordem inversa. Muito claro, né? É bem assim, bem explicativo, porque uma mutação, né, que ela é bem clara mesmo. Então, quebrou, quando se religou o segmento, se religou de forma inversa, certo? E as translocações. Translocações acontecem com cromossomos diferentes, né? Não são cromossomos iguais, não são cromossomos homólogos. Como vocês podem ver aí, o de cor azul é um cromossomo e o de baixo é outro cromossomo. Então, eles não são homólogos, né? E nós vemos que são cromossomos não homólogos. Então, quando um segmento de DNA ele quebra-se, move-se do cromossomo e é inserido em um cromossomo diferente. Vocês estão vendo aí que tá a troca de segmento foram entre os cromossomos não iguais, não homólogos, nessa troca.
e ela pode ser recíproca ou não. Nesse caso aí, ambos trocaram segmentos, né? Vocês estão vendo a mistura aí do azul com o vermelho. Essa translocação aí é recíproca. Pode acontecer de só um receber um segmento e o outro não. Então aí é uma translocação não recíproca. Então quando ambos recebem segmentos diferentes um do outro, quando há a troca de um do outro, mesmo os cromossomos sendo diferentes, essa mutação aí é do tipo translocação recíproca, né? Então vocês estão vendo que as mutações cromossômicas elas são de 4 tipos, né? Deleções, duplicações, inversões e translocações. No início da aula eu falei para vocês as causas, né, das mutações. Então as causas elas podem ser quando o DNA está duplicando, né, vai acontecer algum erro pela enzima DNA polimerase, que é normal, que é comum, né, acontecer isso, e a enzima DNA polimerase ela deixar passar esse erro, passar despercebido, ela não corrigir. Ou pode acontecer por fatores externos, que são os agentes mutagênicos. Então, quando eu coloco essas duas causas, né, de mutações, eu quero dizer que as mutações elas acontecem ou de forma espontânea ou de forma induzida. De forma espontânea é que não há interferência externa, né? Ocorre sem nenhuma influência externa, essas mudanças permanentes no material genético. O nosso organismo é altamente complexo e é uma máquina quase perfeita. Ela não é perfeita, mas ela é quase perfeita. Então, por conta disso, acontecem erros, né? Imagina só, até aqui o que a gente já estudou sobre genética, vocês viram a complexidade de uma célula poder duplicar o seu material genético, passar essas informações, traduzir essas informações para que haja formação das proteínas. Então é um mecanismo, né, complexo e lógico que não existe nada perfeito, assim como o nosso organismo não é. Então essas falhas, elas podem acontecer, essas alterações, elas podem acontecer de forma natural, de forma espontânea. E tem as que são induzidas. Nós somos expostos, né, à radiação, né, radiação solar, a outros tipos de radiações, quando a gente vai fazer um exame como o raio-x, nós somos expostos a um tipo de radiação. Nossa alimentação, nós ingerimos muitas substâncias tóxicas para o nosso organismo, né? Existem outros fatores externos também, né? Quem fuma também. Então, todos esses fatores, né, eles podem alterar o nosso material genético. E esses fatores externos, né, que são chamados de agentes mutagênicos, porque eles induzem a alteração no nosso material genético, é um tipo de mutação que é chamada mutação induzida. Então, existem dois tipos de mutações. Tem a espontânea e tem as mutações induzidas. As mutações espontâneas, né, elas se dão por 3 mecanismos. Alterações nas bases nucleotídicas, como vocês viram, por meio das mutações, né, em nível molecular, que são as mutações pontuais e as mutações cromossômicas, que vocês viram lá que ou é perda ou ganho ou substituição, né, de bases ou até mesmo essa interferência no segmento do DNA, uma alteração mais extensa. Então aí é um dos tipos de mutações espontâneas, né, alterações nas bases nucleotídicas, que isso se dá pelos erros na replicação do DNA, quando o RNA é replicado ou duplicado, a enzima DNA polimerase ela pode cometer esses erros, né? E quando as células elas estão passando pelo processo de meiose, pode acontecer, né, mutações espontâneas, certo? E mutações induzidas, existe
eu coloquei aqui, 3 tipos de mutações, né, que são induzidas por agentes mutagênicos, que é alterações das bases nucleotídicas por agentes químicos, produtos químicos, adições de grupos químicos às bases por agentes químicos e danificação do material genético devido a radiações. Então, aqui nós temos como exemplo de mutações espontâneas, né? Espontânea, porque acontece sem nenhuma influência externa. Primeiro exemplo aqui, eu vou citar que é a alteração que acontece química nas bases nitrogenadas. Olha, existe 2 formas. As bases nitrogenadas 4, elas são muito instáveis, né? E por elas serem estáveis, cada uma delas existe 2 tipos de base nitrogenada. Existe uma que é comum, que é a que se liga ao que constitui o material genético, constitui a molécula de DNA e de RNA. Existe uma que é rara. Então, esses 2 tipos, né, de bases nitrogenadas nós chamamos de tautômeros. Então, tem a forma comum, o tautômero comum, e tem o raro, certo? E o que compõe, como eu já falei, que constitui o nosso material genético é a comum. Só que essas bases, por elas serem instáveis, elas passam pelos processos de transformações. Elas passam da sua forma comum para a sua forma rara, com alteração em algum átomo na sua constituição molecular. Como vocês podem ver um exemplo da citosina. A citosina normal, ela tem um grupamento amina, que é NH2, como vocês podem ver. Se ela sofrer uma alteração e passar para a sua forma rara, vocês estão vendo que houve um acréscimo do hidrogênio no nitrogênio, né? Um átomo de hidrogênio se ligou ao nitrogênio e o grupamento amina perdeu esse hidrogênio, formou uma dupla ligação. Então, essa alteração, ela transforma a citosina que é comum da citosina rara. Então, assim, se for encaixada essa base nitrogenada no DNA, essa citosina que é rara, então, ao invés da base complementar dela, que é a guanina, se ligar, vai ligar uma outra base, que é a A. A guanina, ela se liga na citosina que é comum, que possui o grupamento amina. Se houver essa alteração, já não é mais o G que vai se ligar, é a adenina. E aí, essa alteração ocorre uma mutação, né? Houve uma substituição. Ao invés de G, agora vai se ligar a adenina e vocês viram que essa troca, né, que essa substituição vai ocasionar o quê? Uma mutação, porque vai alterar na constituição da molécula, né? E a informação genética ela vai ser alterada, podendo ou não alterar nas proteínas quando elas forem sintetizadas, certo? Então, esse tipo de mutação espontânea é a alteração nas bases nitrogenadas que elas acontecem naturalmente, sem nenhuma interferência. Então, isso é muito comum acontecer no nosso organismo, não só com a citosina, mas como a timina, como a guanina e a adenina. Outro exemplo de mutação espontânea é quando há alterações nas bases devido a uma reação química. Então, aqui, eu vou usar como exemplo agora a citosina, ela se transforma em uracila, né? Então, assim, você vê aí que foi perdido na citosina o grupo amina. Quando ela perde esse grupo, amina, ela se transforma em uma uracila. Então, assim, ao invés de adicionar o G, que se liga à citosina, agora, como tem uma uracila, porque houve essa alteração na molécula, vai se ligar a quê? A A, que é a adenina. Então, aí também vai ocorrer uma mutação, né? Então, essa reação ela é chamada de desaminação. Por quê? Porque a citosina ela perde o seu grupamento amino
e a perda desse grupamento transforma-se a citocina em uma uracila com a formação de um grupo ceto, como vocês podem ver, que tem aí um oxigênio agora ligado ao invés do grupamento amina. E a DNA polimerase ela vai adicionar agora um A ao invés de um G, e aí aconteceu uma mutação. E erros cometidos pela DNA polimerase na replicação do DNA, né? E aí eu já mostrei para vocês lá nos tipos de mutações pontuais e cromossômicas, né? A alteração, né? A troca dessas bases nitrogenadas que se dá por essa enzima que é a DNA polimerase. E erro na meiose, né? Então, a meiose, né? Um tipo de divisão celular, nós temos a mitose e a meiose. E a meiose, né, quando a célula está em processo de divisão, vai acontecer de os cromossomos, no processo da divisão, eles não se dividirem. A célula pode ficar com mais ou com menos cromossomo. Então, aquela célula que era para ter só 2 cromossomos, no processo de divisão, não houve essa separação. Então, essa célula ficou com mais cromossomo do que deveria, né? Ficou, como vocês podem ver no cromossomo 21, né? Essa célula ela tem cromossomo a mais. E esse aumento, né, ou diminuição do número de cromossomo da célula vai acontecer mutações. E essas mutações elas podem ser do tipo las cromossômica, como eu falei, deleções, inversões, translocações e duplicações. E aí vai acontecer de o organismo apresentar alguma anomalia, como a aneuploidia, né? Nesse caso aí, quando a célula tem mais cromossomo do que outro. A síndrome de Down é resultado desse tipo de mutação, né? Quem tem síndrome de Down, que tem um cromossomo a mais na célula, certo? E mutações induzidas? Vou dar o exemplo aí agora de mutações induzidas, que eu falei quando a célula está exposta, né, a fatores, a agentes que causam mutações no cromossomo genético, como os agentes mutagênicos, né? Que esses agentes mutagênicos podem ser físico, químico ou biológico, que em exposição à célula é capaz de induzir uma mutação, ou seja, um dano na molécula de DNA. E aí que eu vou citar para vocês 3 tipos, né, 3 exemplos de mutações que são induzidas por agentes mutagênicos. Na fumaça do cigarro, né, para quem fuma ou para quem convive com fumante, pode estar correndo esse risco de suas células, né, passar por um processo de mutação. Por quê? Porque na fumaça do cigarro tem uma substância chamada benzopireno. É um dos componentes da fumaça do cigarro, que tem, né, dezenas de substâncias tóxicas, né, na fumaça do cigarro. Então, para quem inala a fumaça, até mesmo para quem fuma, né? Essa substância, ela pode o quê? Causar uma mutação no material genético. De que forma? Ela adiciona um grande grupamento químico à guanina, essa substância. Ela vai ligar esse grupamento à guanina. Aí a guanina, ela quimicamente ela vai passar a ser uma nova molécula, porque foi alterada a sua constituição química. Então, a guanina, nesse caso, quando ela recebe esse grupamento químico, ela já não vai mais se parear com a citocina, porque é como se ela tivesse transformado em outra molécula, né? Então, assim, com a adição desse novo grupo à guanina, a guanina não está mais disponível para o pareamento. Quem é que se liga à guanina? A citocina. Então, vai se ligar a adenina, pode se ligar a timina, pode se ligar a uracila, menos a guanina porque ela está alterada. E aí, nesse caso, vai acontecer uma mutação. Por quê? Porque no pareamento de base vai haver a troca da base nitrogenada. Ao invés da guanina, agora vai se ligar a citosina, outra base nitrogenada, né, resultando numa mutação, certo? Outro tipo de alteração induzida, né, mutação induzida, é quando acontece alguma reação, né, por produtos químicos, por agentes químicos.
Vocês estão vendo aí que a desaminação ela acontece de forma natural no nosso organismo, como eu mostrei, espontaneamente. Mas quando essa reação ela é ocasionada por um agente químico, por um produto químico, aí é que passa a ser uma mutação induzida. Como vocês podem ver aí, o ácido nitroso. O ácido nitroso, o ácido nítrico, né, o derivado desse ácido, eles podem causar uma reação de desaminação. Que reação de desaminação é essa? É quando a citocina ela perde o seu grupamento amina e passa a apresentar uma cetona, né? Uma cetose, que é um oxigênio agora ligado no lugar do grupamento amina. Então, ao invés de ter citocina, com essa reação, né, através do HNO2, que é o ácido nitroso, agora vai haver a formação de uma uracila. E esta base ela não pode parear-se mais com a guanina, né? Ela vai parear-se agora com a adenina, porque a uracila pareia com a adenina e aí vai acontecer também uma mutação, vai alterar, né, na sequência dos nucleotídeos da molécula de DNA e também na molécula de RNA quando essa informação ela for transcrita. E aí vai alterar ou não as proteínas. Muita gente, né, não tem a preocupação de se expor a um determinado tipo de radiação. Por exemplo, o sol. Existem radiações no sol, né? Assim como em alguns exames que a gente faz periodicamente. E um desses exames são os raio-x, né? Então, o raio-x tem um tipo de radiação que é chamada radiação ionizante. Então, para quem faz muito exame de raio-x, quem trabalha também com esse procedimento, corre o risco de seu material genético passar por um processo de alteração, né, de mutação. Então, assim, esse tipo de mutação existe devido às radiações, acontece de duas formas, né? De dois tipos, porque tem a radiação ionizante, que são os raios-x. Quando a gente fica muito exposto a esse tipo de radiação, o que acontece? Ela estimula essa radiação a produção de radicais livres no nosso organismo. E esses radicais livres são muito reativos, né? E aí o que acontece? Esses radicais livres, eles podem alterar as bases do DNA, né? Para formas não reconhecíveis pela DNA polimerase. Então, eles alteram as bases nitrogenadas, radicais ligando-se a essas bases nitrogenadas. Então, essas bases elas vão sofrer alterações e quando for para o DNA ser replicado, passar pelo processo de replicação, a DNA polimerase, que é a enzima, ela não vai reconhecer aquela base, então ela vai colocar uma outra base, porque a base que era para ser ligada, né, a sua base complementar, ela está alterada, então a DNA polimerase ela não vai reconhecer essa base e aí vai acontecer uma mutação, assim como também essa radiação ela pode quebrar esses dois componentes do nucleotídeo, né? Que é o açúcar, que é a pentose do grupamento fosfato. E se há essa quebra, né, o material genético, o DNA vai se quebrar. Então, se quebrando, vai causar anormalidades cromossômicas, né? O DNA vai sofrer danificações e essas danificações podem ser drásticas porque pode causar alguma anormalidade para o organismo. Então, a radiação ionizante, que é o raio-x, ela pode danificar o material genético dessas duas formas ou através dos radicais livres, com a formação dos radicais livres, esses radicais livres vão alterar as bases do DNA, ou com a quebra do esqueleto de açúcar-fosfato que forma as fitas de DNA. E com isso vai causar o que é uma anormalidade aos cromossomos. Outro tipo de radiação que nós estamos expostos constantemente e que muitas vezes nós não temos a preocupação de nos proteger
dessas radiações, né, que é a radiação ultravioleta do sol, não usando protetor solar, né, muitos insistem ainda em não utilizar por mais que se tenha, né, uma pele não tão clara, né, que a maioria das vezes as pessoas atribuem ao câncer de pele mais a quem tem pele clara, que são peles mais sensíveis, mas não, né? Essas alterações por meio da radiação ultravioleta, ela pode acontecer em qualquer tipo de pele, certo? E aí, não só a radiação do ultravioleta do Sol, né, que é um dos tipos de radiação que compõe a atmosfera, que tem o UVA, o UVB e o UVC, né? Então, essa radiação aqui ultravioleta, ela é uma das mais agressivas. E nós temos que nos proteger, lógico, usando protetor solar, né? Um dos equipamentos que a gente utiliza para se proteger. Mas também tem a radiação emitida pelas lâmpadas, né? Que é utilizada para bronzeamento, naquelas máquinas de bronzeamento. Então você aí que faz, né? Muito bronzeamento artificial, você tem que ter um certo cuidado. Por quê? Porque aquelas lâmpadas, elas contêm essas radiações, que essas radiações, elas causam, né, mutações no seu material genético, no seu DNA. Pode alterar, sim, o seu DNA. Por isso que tem muita gente que adquire um câncer de pele. Né? Por quê? Porque essas radiações, elas danificaram, elas alteraram o DNA presente nas células que compõem a pele, que são as primeiras a receberem, né? Então, assim, esse tipo de radiação, sim, causa mutações no material genético. Então, de que forma, né? Quando você absorve, quando seu organismo ele absorve esses tipos de radiações, essas radiações, elas vão ser absorvidas por uma das bases nitrogenadas, que é a timina no DNA. Então, a timina absorve essas radiações e, ao absorver essas radiações, ao invés de formar pontes de hidrogênio, como vocês viram lá na estrutura do DNA, vai formar ligações covalentes, que são ligações mais fortes, mais resistentes e que não se quebram com tanta facilidade. Então, essas ligações covalentes, né, que vão ser formadas com a absorção dessas radiações, né, a timina agora ela vai ser pareada utilizando essas ligações covalentes, né? E aí vai causar uma desordem no DNA. Então, uma ligação que era para ser, que era a de pontos de hidrogênio, que são ligações mais fracas, que são ligações que se formam e se quebram com mais facilidade, vai formar ligações covalentes, que são ligações mais resistentes. Então, quando a molécula de DNA, vocês viram lá no processo, tem que ser desenrolada, né, que as ligações elas têm que ser quebradas para poder as moléculas se desenrolar e se separar, e cada fita ser duplicada, não pode não acontecer, né? E aí vai haver uma desordem durante a replicação do DNA, porque essas ligações covalentes elas não são quebradas com tanta facilidade como são as pontes de hidrogênio. Então a molécula pode não duplicar e acontecer no processo de divisão celular essas células não receberem o material genético adequadamente e aí vai começar uma desordem agora no seu organismo como um todo. Não só mais em uma única célula, né? Isso pode acontecer, né, de causar alguma anormalidade, algum problema, né, no seu organismo, certo? Então, assim, esses são os dois tipos de mutações, mutações espontâneas e mutações induzidas, né? Espontânea porque acontece sem nenhuma influência externa, né? O nosso organismo ele é quase perfeito, mas não é perfeito, pode acontecer e acontece constantemente alguns erros nesses mecanismos, né? nesses processos. E a induzida, né? Quando a célula, o nosso organismo, né? As nossas células, elas estão expostas a agentes químicos, né? A agentes que vai causar alteração, que vai induzir erros, né, no nosso material genético, no seu processo de duplicação, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, né, mais um conteúdo
mutações e qualquer dúvida eu estou à disposição para né, fazer os devidos esclarecimentos, certo? Então, mais uma vez, obrigado e tudo de bom.